Olá pessoal, tudo bom? É, eu podia fazer um vídeo comentando a condenação do Lula, mas eu não vou perder meu tempo com isso. Já tem muita gente que falou sobre isso e tudo que eu tinha a dizer já foi dito. Então, vamos esquecer essa desgraça brasileira. Eu quero comentar com vocês um discurso do presidente Donald Trump a uma visita que ele fez à Polônia semana passada. Eu não sei exatamente o dia. Eu assisti ontem, porque eu fiquei doente aí uns tempos e atrasou um pouco meus estudos. Então, ainda não estou totalmente curado, mas já estou melhorando um pouco. Estou colocando de novo o estudo em dia. O estudo, eu digo, não implica somente livros, implica em assistir vídeos também e outras coisas mais. É um discurso que tem, acho que 36 minutos, se eu não me engano. É um discurso que o Trump fez de improviso, ele não está lendo nada, ele está falando e olhando para as pessoas. Por que esse discurso foi importante e é importante? Porque ele é o resquício da doença ainda. Porque é um discurso onde você enxerga a presença de uma pessoa diferente do que você está acostumado a ouvir. Eu vou deixar na descrição do vídeo o discurso do Trump, ao que eu estou me referindo. Ele está legendado pelo canal Tradutores da Direita, que faz um bom trabalho. Tem algumas erratas na legenda, tem algumas palavras que não estão totalmente corretas, mas dá para entender perfeitamente. Quem não precisa de legenda, basta não acompanhar a legenda, acompanhar só a fala dele. O inglês do Trump é muito bom, apesar de ser americano. Eu tenho uma certa bronca porque eu gosto do inglês, não do americano, mas enfim, ele não tem aquele sotaque desgraçado americano mais sulista, que às vezes você não entende direito o que ele está falando. Então dá para entender perfeitamente. Mas vamos à análise do discurso. Por que é importante? Em primeiro lugar, ele falou sobre a história da Polônia. Ele lembrou da fundação da Polônia de 100 anos atrás, porque a gente sabe que a Europa, além antes das unificações dos estados nacionais, que se deu basicamente no final do século XIX, começo do século XX, assim, tudo era tudo. Assim, eram reinos, eram assim, reinos espalhados na Idade Média, feudos, depois viraram reinos e tal. Então não eram países. Então os países foram se consolidando com as unificações, pouco a pouco. Então a Polônia tem um pouco mais de 100 anos de unificação, ele contou sobre isso, ou seja, ele estudou o passado do país que ele estava visitando, falou sobre os heróis poloneses, lembrou das lutas da Polônia, da invasão que ela teve durante a Segunda Guerra Mundial com Hitler, e depois a invasão dos comunistas também, depois do término da Segunda Guerra Mundial, que implantaram um regime ditatorial soviético comunista na Polônia. Falou dos heróis poloneses, da bravura do povo polonês. Falou da Avenida de Jerusalém, se eu não me engano, a Avenida de Jerusalém, que é um ponto específico, a guarda que os soldados poloneses fizeram naquele ponto específico para não perder aquela batalha. Enfim, ele narrou os feitos heróicos do povo polonês. Falou do Papa polonês, João Paulo II, que foi um Papa muito importante. Talvez tenha sido o Papa que consolidou a religião católica na Polônia. Enfim, falou de vários. Narrou e salientou a bravura do povo polonês. E ele conclamou esse povo polonês. Aliás, ele fez a aliança do povo americano com o povo polonês, mostrou também uh, uh,
o que os imigrantes poloneses também ajudaram a construir os Estados Unidos. E ele conclamou esse povo polonês, o povo de hoje polonês, a se unir novamente aos Estados Unidos e à Europa em geral, para combater o grande problema do mundo de hoje, que é exatamente o problema dessa infiltração dos terroristas islâmicos na Europa. Por sorte, a Polônia é um país que está sendo governada por uma política conservadora, uma política que não aceita essa entrada indiscriminada de imigrantes, como França, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Suécia, todos esses assim arreganham as pernas, entrem quem quiser. É por isso que todo mês tem lá uma bomba explodida, um cara atropelando gente, um cara matando gente e tudo mais. Bom, a Europa Ocidental arreganhou as portas para o terrorismo islâmico. Então agora está pagando o preço. E na Polônia você não vê isso acontecer. Por quê? Por dois aspectos. Primeiro, a Polônia tem uma forte tradição católica. E você gostando ou não da religião católica ou da religião cristã, eu não sou nem católico nem cristão, então eu não estou defendendo a minha religião, mas eu estou falando o que é verdade. Quando você tem uma forte concentração de pessoas de uma determinada religião que formam uma unidade do país, isso forma isso forma uma barreira. Então, se você tiver alguém de outra cultura, de outra religião que queira imigrar para aquele país, não tem problema nenhum, só que ele vai ter que se adaptar às normas daquele país, às normas e a cultura e as normas religiosas daquele país. Assim, ele não pode chegar, o muçulmano não pode chegar na Polônia e falar, eu quero botar a lei da Sharia aqui no meu bairro, então aqui no meu bairro se passar uma mulher de mini saia eu vou descer o cacete nela. Vou parar em frente do obelisco principal e vou fazer a oração virar voltada para Meca, como acontece em Paris, como acontece em Londres. Paris eles param, às vezes no meio, no meio das avenidas de Paris para fazer as orações deles para o trânsito. E você não pode fazer nada, porque você tem que respeitar o direito deles. Assim, eles tomaram conta da cidade. Aliás, a França já está com quase 20% da sua população muçulmana. Até 2050, França e Alemanha vão ser de maioria muçulmana. Não tem mais o que fazer. Já está perdido. E a Polônia tem essa vantagem. Essa força dessa população católica, ela conseguiu colocar conservadores no poder. E qual que é a vantagem do conservador? O conservador ele não quer ver a destruição do seu país. Enquanto que os sociais-democratas, os liberais, os comunistas, socialistas. Bom, os liberais nem tanto, mas é que os liberais só pensam na economia, eles só pensam na parte da economia, estão se lixando para a política, por exemplo, de imigração. Eles querem só que o governo não se meta na economia. Então não chega nem a ser um regime de governo. Mas assim, esses outros regimes eles estão nem aí, eles querem destruir a civilização ocidental, o socialismo, o social-democrata. A diferença é que um quer destruir mais rápido, outro quer destruir mais lentamente. Mas todos eles querem destruir a civilização. Então eles estão cagando e andando para esses imigrantes que entram lá para destruir tudo. Eles não vão fazer nada, a não ser que a população saia, se revolte contra eles, e aí talvez façam alguma coisa para não perder os cargos. É a mesma coisa aqui. Os políticos não fazem nada pelo povo, eles fazem por eles mesmos. A não ser quando o povo vai nas ruas e ameaça quebrar a porra toda, aí eles, opa, pera um pouquinho, vamos agradar um pouquinho, dar um chocolatinho pro povo aqui, senão a gente se lasca. É só para isso. Então a Polônia, ela tem a sorte de ter um povo unido em torno de uma moral, de um sistema religioso, que não é fundamentalista, não é radical, não é absolutamente nada, mas simplesmente é tradicional ali. E isso serve como uma armadura, serve como um escudo contra essa infiltração dos terroristas islâmicos. Eles não conseguem penetrar na Polônia. A Hungria também é um outro país ali colado com a Polônia, que eles também não conseguem penetrar, exatamente pelo mesmo motivo. A Hungria está com governos conservadores. E quando você vê o discurso
do Donald Trump, ele foi aplaudido, foi ovacionado e tudo mais. Ele saúda as Forças Armadas, ele saúda exatamente o povo de bem. Quem é o povo de bem? O povo de bem são todas as pessoas que não querem ser destruídas pelo fundamentalismo muçulmano. Então, o povo de bem é você, eu, todo mundo que está aqui na civilização ocidental, que não quer perder o seu meio de vida. A gente não quer viver sob, sob o machado ou sob a espada de uma lei muçulmana. A gente quer ter o nosso direito de sair na rua, da nossa livre expressão, livre manifestação, livre culto religioso. A gente não quer ser dominado pela civilização muçulmana. Então todos aqueles que não querem ser dominados, não querem ser dominados e não querem ser explodidos por não aceitarem a dominação. Não querem ser decapitados. Então todas essas pessoas fazem parte dessas pessoas que o Trump conclamou nesse discurso. Ele fez o discurso na Polônia, obviamente, mas ele sabe que hoje em dia o discurso vai para o mundo inteiro. Então, na verdade, o que ele está fazendo ali é conclamando todas as pessoas de bem a lutarem por essa causa. Ele fala lá do povo, dos heróis poloneses que deram sua vida em troca da liberdade, em troca de uma Polônia livre, de uma Polônia que não se verga. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa civilização. A gente tem que impedir de qualquer maneira que a nossa civilização, quando eu estou falando, a civilização ocidental, que ela seja destruída e corrompida por esse fundamentalismo islâmico. O problema não é o Islã, o problema é o fundamentalismo islâmico, só que ele já atingiu níveis estratosféricos. Então, o que você tem infiltrado na Europa hoje é o radicalismo islâmico, não é o Islã pacífico. O Islã pacífico está no Marrocos, está na Jordânia. Lá não tem atentado, não tem decapitação, não tem nenhum tipo de problema. Lá cristãos vivem normalmente, judeus vivem normalmente, não tem nenhum tipo de problema. O problema está nessa militância, que é a contaminação do Islã pela ideologia comunista do começo do século XX, que eu já contei num outro vídeo. Então, assistindo esse discurso, você fica assim. Eu nunca fui muito fã do Trump. É claro que na última eleição eu preferi que ele ganhasse do que a Hillary Clinton. A Clinton é um bandido, né? Você tem documentário aí, é só você procurar no YouTube, tem documentário aí que fala sobre o dinheiro dos Clinton. Tá lá, agora não lembro o nome, mas você procura lá, dinheiro dos Clinton no, no YouTube, tem lá um documentário dizendo de onde que eles tiram dinheiro. É um casal sujo, tanto o Bill Clinton quanto a Hillary. E como todos os outros do Partido Democrata, né, o Obama destruiu durante 8 anos os Estados Unidos, sucateou as Forças Armadas. E agora o Trump tem que reconstruir tudo isso, né? E ele já está criando, né? Nos 6 meses que ele está lá no poder, ele já criou não sei quantos milhões de empregos. Então, assim, quando você vê um cara desse, assim, você vê que é uma pessoa de bem, falando de pronto, não está falando falando de improviso, não está falando de discurso lido. Ninguém escreveu aquilo lá para ele. Você vê que ele está falando do coração, ele está falando de realmente uma pessoa de bem, querendo salvar o legado da civilização ocidental, que é o nosso legado, é o que a gente vai deixar para os filhos e netos. Se destruir tudo, a gente não vai deixar nada para eles. Então, é um chamamento. Ele está chamando as pessoas de bem para lutarem contra essa invasão, que é o grande risco, pelo menos é o risco mais iminente que a gente está correndo. Então, realmente, os Estados Unidos deram muita sorte. Eles colocaram uma pessoa de bem na presidência da República e um homem que, se não for assassinado, então escutem o que eu estou falando. Eu estou gravando isso aqui. Deixa eu tomar uma. Eu estou gravando isso aqui, vou ver. Eu estou gravando isso aqui. Deixa eu pegar meu celular. 4h05 da manhã, no dia 13 de julho de 2017, evidentemente. Então eu estou dizendo que esse vídeo vai pro ar hoje ou amanhã. Se ele não for assassinado, porque eu não duvido que tanto os safados ali do Partido Democrata, que não aceitam a derrota até hoje,
e continuam sabotando o governo dele, tanto o grupo dos democratas, que fazem parte dos globalistas, quanto os muçulmanos radicais, certamente vão tentar matá-lo. Se ele não for morto, não for assassinado, ele vai ser um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. E vai ser um grande presidente para o mundo inteiro. Porque ele não tem nenhum interesse em destruir o resto do mundo. O que ele tem interesse é em salvar a civilização ocidental. E salvando a civilização ocidental, ele vai salvar os Estados Unidos, vai salvar a Europa Ocidental e vai salvar quem tiver ao entorno, que inclui a nossa América Latina. Então, assistam esse discurso, é um discurso realmente bastante emocionante. É um discurso que você, quando você termina de assistir e você olha para o teu país, aqui para o Brasil, você vê que nenhum político brasileiro teria competência para fazer um discurso desse. E tem, assim, provavelmente a certeza de que é esse o caminho a ser seguido. Ninguém de esquerda tem essa mentalidade, até porque quem é de esquerda quer só destruir. E para os mais modernos, assim, esqueçam. Dória não tem essa mentalidade. E o Bolsonaro não tem a competência intelectual do Trump para fazer esse tipo de discurso. Pode ser até que ele queira a mesma coisa, mas ele não tem a oratória para fazer esse tipo de discurso. Então, boa sorte aos americanos. E eu acho que Donald Trump é um presidente norte-americano e vai ser um dos grandes líderes do mundo. Vai ser um cara que vai ficar marcado na história. Talvez como Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Tá bom? Então é isso aí. Enquanto isso, nós temos aqui o Lula condenado, mas ainda não preso. Provavelmente só vai ser preso ano que vem, depois que for julgado a segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Até lá nós temos o Lula condenado, mas não preso. É isso aí. Não vou falar muito sobre isso, porque é perda de tempo. Então, uma saudação e até a próxima.